E aí, gente boa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fala Pra Camões, dessa vez sobre Marília de Dirceu, essa obra que está estreando no vestibular da FUVEST 2024, que permanece para 2025 e 2026, os vestibulares, né, 2025 e 2026. O que vocês vão ver aqui nesse vídeo são pedaços, edições do meu método Bisturi ou do meu curso Marília de Dirceu, né? Se você não sabe, lá nesse curso, no curso Marília de Dirceu, que é um curso de leitura guiada, você consegue encontrar a leitura completa desse livro. Eu pego da primeira, faço uma introdução, pego da primeira página, o primeiro poema e vou lendo e explicando tudo para você até o final, né? Esse curso está disponível, você pode comprar só o curso do Marília de Dirceu, no meu site, que você vai encontrar a descrição aqui embaixo, ou você pode comprar o método Bisturi FUVEST, que tem análise de todas as obras da FUVEST. Sai mais barato do que comprar separado, tá? Tem da Unicamp também. O que eu fiz aqui nesse vídeo foi colocar para vocês a introdução, que eu dou lá no curso, que é falar de maneira geral sobre o livro, e eu coloquei a leitura completa de um poema da primeira parte e de um poema da segunda parte, tá? Eu acho que, se você não tem condições de adquirir o curso, já te ajuda a ter uma noção da obra e ter uma noção da linguagem, né? E acompanhar aí a leitura, a análise completa de dois dos poemas, um da primeira parte e um da segunda parte, tá bom? É isso que você vai encontrar aqui, então, quando eu tô falando, neste curso, não, entenda que o curso não é o curso, não é esse vídeo aqui no YouTube, mas eu tô fazendo referência a esse curso, tô com um machucado no nariz. Para gravar, então, para colocar esse vídeo aqui no YouTube, eu resolvi pegar partes desse curso, então, que é uma coisa que eu tenho feito nos últimos tempos, nos últimos anos aí, tá? Mas, de qualquer forma, como eu digo, eu sempre coloquei, há muitos anos, coloco conteúdo gratuito aqui no YouTube, né? E fico muito feliz com muitos retornos que eu tenho de muitas pessoas que falam, nossa, me ajudou bastante e tal. Então, eu sou professora, eu sou produtora de conteúdo digital, de cursos online, eu preciso, né, viver, pagar as minhas contas, mas eu não deixo de colocar sempre conteúdo gratuito também aqui no YouTube. Então, espero que te ajude, espero que você aproveite, espero que, se você tiver condições, você possa adquirir o curso completo, e que, se não tiver, que essa amostra aqui já te ajude a seguir nos estudos, tá bom? Simbora agora comigo, então, para Marília de Dirceu. E aí, gente, bem-vindos ao curso sobre Marília de Dirceu. Estou gravando esse curso em maio de 2023. E na lista FUVEST 2024, esse é o livro, para mim, mais chato de todos. A lista FUVEST é bem legal, mas esse livro é de fuder. Por que ele é de fuder? Porque são muitos poemas. Vocês vão me ver reclamando bastante ao longo da leitura aqui de, ai, gente, para quê, né? São 98? 98 poemas FUVEST, não precisava, sabe? 5 de cada parte ali, 10 que fosse, a gente já tem uma boa noção. Escolhe bem, né? Faz uma boa seleção. Se precisar de ajuda, me chama, eu faço, né? Enfim, de todo modo, para falar de Marília de Dirceu, por que eu acho que Marília de Dirceu é a única coisa chata que tem na lista da FUVEST desse ano para 2024, né? Por causa disso, assim, porque é uma literatura bastante antiga. Marília de Dirceu é dos livros mais importantes, conhecidos e famosos do movimento chamado arcadismo, né, que é um movimento característico aqui no Brasil do século XVIII, não só no Brasil, o arcadismo em termos de Ocidente, né, é o movimento que caracteriza o século XVIII e tem, como você deve saber, como base o iluminismo, né, o iluminismo é o contexto histórico. Os artistas árcades ou neoclássicos, a gente pode chamar o movimento de arcadismo ou neoclassicismo, estão reagindo ao barroco. Eles acham que essa literatura barroca e a arte barroca como um todo é muito exagerada, é muito cheia dessa coisa religiosa, e eles vêm com um pensamento mais racional, com base no iluminismo, propor uma literatura mais simples, né? Uma literatura mais natural, voltada para as questões da natureza. É um movimento de bases na verdade, é um movimento que começa a aceitar os novos burgueses que estão chegando, e daqui a pouco, lá no fim do século, vão fazer a Revolução Francesa, e aí a gente vai ter, no século XIX, o romantismo, que é a arte, daí sim, da burguesia, né? Mas a gente tem já alguns ideais burgueses aqui aparecendo, essa coisa de negar a ostentação da nobreza e também a negar o exagero barroco e trazer uma coisa mais natural. Não à toa, os poetas vão usar nomes de pastores. Você deve lembrar, talvez, você estudar lá no ensino médio, quando estuda o arcadismo, ou quando revê isso no cursinho, que eles vão usar alguns clichês, né? São alguns temas
que são nomeados em latim, porque vêm da antiguidade, e que vão aparecer com bastante frequência nessas poesias, nessas obras, tá? O arcadismo, ou neoclassicismo, é um movimento de inspiração clássica. Então, chega dessa coisa de barroco, vamos trazer o clássico de volta. Por isso, neoclassicismo, novo classicismo. Por isso, a recuperação desses temas que já eram trabalhados desde a antiguidade. A ideia do carpe diem, então aproveitar o dia, a ideia do aurea mediocritas, a felicidade está no meio, a felicidade dourada, né? No meio, medíocre, sem exageros, mas também sem muitas faltas. O próprio locus amoenus, né, o lugar ameno, que é a natureza. Então, a gente sempre vai ter essa presença dessa natureza muito bucólica, que é diferente, às vezes, da natureza romântica, que às vezes é agressiva ou muito dramática. Aqui eu tenho essa natureza gostosinha, é o campo, é deitar na relva, deitar na grama, ouvir o riachinho, um riacho límpido, os passarinhos cantando, as ovelhinhas pastando, a noite gostosa, sempre essa coisa do campo muito agradável, um lugar muito gostoso de se viver. E os poetas vão usar nomes de pastores, né? Eles vão considerar que o campo, a atividade de pastoreio, é a atividade ideal para o ser humano ser feliz nessa vida que eles estão propondo. Só que a gente tem que lembrar uma palavrinha muito importante, que tem que ficar batendo na sua cabeça o tempo inteiro quando a gente estiver lendo esses poemas, que é a artificialidade. A arte ácade é artificial. Esses poetas não são pastores. O caso aqui, Tomás Antônio Gonzaga, ele não é um pastor. Tomás Antônio Gonzaga é um magistrado. Ele tem um cargo, né, que tem a ver com as leis da coroa portuguesa. Ele é português, vem para o Brasil trabalhar aqui a serviço da coroa, mando da coroa, e ele vai participar da Inconfidência Mineira. Então, essa traição, né, uma inconfidência, eu não posso confiar em você, são os inconfidentes, porque ele trabalhava para Portugal e vai trair Portugal nesse movimento que queria a independência do Brasil, grosso modo falando aqui, né? Não é um pastor, não pastoreia. Então, todas as vezes em que ele se coloca como Dirceu, né? É um eu lírico que ele cria como se fosse um personagem, que é um pastor apaixonado pela Marília, que seria uma pastora. E aí ele vai descrever isso, eu aqui, eu, Dirceu, apaixonado pela pastora Marília, aí a gente vai, deita na grama e tudo mais. A grande questão que acontece aqui, e por que esse livro é tão famoso, que esse livro foi muito famoso, eu encontrei uma informação aqui, ele teve muitas edições, e ele, no século XVII, ele só perdeu para Camões. Só Camões era mais lido do que Marília de Dirceu. Ele despertou um interesse muito grande do público. E por quê? Porque ele tem uma história real por trás. O Tomás Antônio Gonzaga se apaixona por essa moça chamada Maria Doroteia. E aí ele escreve esses poemas para ela. E aí ele cria esse pastor Dirceu, apaixonado pela Marília. Marília, na verdade, é ela e Dirceu é ele. Mas eles não são pastores, eles não moram no campo, né? São poesias que ele faz dentro desse molde Arcade, dessa coisa artificial, tá? Isso é uma coisa bastante importante para você entender. E aí, essa obra foi publicada em 1792. O Gonzaga chega no Brasil, em Vila Rica, atual Ouro Preto, e esse livro tem, para você que presta FUVEST, faz o bisturi, em 2020, na lista 2024 e 2025, se eu não me engano ainda assim, só conferir, a gente tem a presença, é isso mesmo, do Romanceiro da Inconfidência, né, da Cecília Meirelles. Então, assim, podemos esperar questões de literatura comparada entre essas duas obras, né? Ele chega em 1782 no Brasil, vai conhecer a Doroteia, vai se apaixonar por ela, eles ficam noivos, eles iam casar em 1789, quando explode a Inconfidência Mineira. E aí ele vai preso. E ele vai passar 3 anos na prisão, na masmorra da Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, enquanto ele espera sair a sua sentença, que sai em 1792, e a sentença não é de morte, e é de desterro, né? Ele vai ser deportado para Moçambique, onde ele vai em 1792. Então, são os amantes desafortunados, né? Porque, assim, esse cara ia casar, caralho, e aí ele foi preso, e aí ele foi condenado a viver fora do Brasil, e esses amantes nunca mais puderam se encontrar, não só não casaram, como não puderam se encontrar. Ok, até aí a história parece muito bonita. Acontece que tem alguns detalhes que geralmente as pessoas não falam, e um deles tem a ver com a idade. O Gonzaga, quando conhece a Marília, ele tinha em torno de 40 anos.
pelas minhas... Gente, cada lugar fala uma data aqui, tá? Mas em torno das minhas... Pelo que eu fiz aqui nas minhas pesquisas, ele nasce em 1744. E ele chega em 82 em Vila Rica. Então, ele tinha 38 anos. E a Marília nasce em 1767. Deixa eu fazer uma conta básica aqui, que eu devia ter feito antes, né? Eu sou de humanas, mas faz a conta aqui, na hora. Em 1782, quando ele conhece ela, menos 1767, que ela nasceu, ela tinha 15 para 16. Então, é isso mesmo. Ele tinha 38 anos e ela tinha 15 anos. Por mais normal que isso fosse na época, não dá para a gente esquecer que é um adulto de quase 40 anos com uma menina de 15, 16 anos, né? Então, isso vai aparecer em alguns poemas, como vocês vão ver aqui, quando ele vai falar, ai, porque eu vou ficar velho, você vai cuidar de mim, e eu vou fazer as minhas considerações quando a gente estiver lendo. Mas essa é uma coisa, né? Que é a primeira coisa que me chama a atenção. E a segunda coisa é que, assim, em 1792, quando ele vai para Moçambique, no ano seguinte, ele se casa lá, com uma moça chamada Juliana de Mascarenhas, que aparece já no Romanceiro, já devo ter falado mal dele lá no Romanceiro, né? Que era uma filha de um rico comerciante de escravos. A Doroteia nunca se casou. A Doroteia viveu a vida inteira em Vila Rica, e tem um livro bastante interessante que eu gostaria de te indicar, que é esse, se chama Marília de Dirceu, e o que eu comprei em Ouro Preto, inclusive, que é do Stael Gontijo, espero estar falando corretamente o nome dele, tá? A Musa, a Inconfidência e a Vida Privada em Ouro Preto no século XVIII. É bem legal o livro, assim, nossa, muito interessante. Fiz uma leitura bem rápida dele na época, que eu estava, acho que até falei dele do Romanceiro, tem algumas coisas que eu li daqui, né, no módulo do Romanceiro da Inconfidência, que conta bastante a história deles, assim, se você se interessar, se você quiser saber mais sobre essa história de amor malfadado, enfim, eu sugiro que leia, né? E aqui nesse livro, aqui no final, tem algumas datas e tal, não, na verdade não foi nele, foi nesse aqui, que é outro, Liberdade Ainda Que Tardia, do Álvaro Cardoso Gomes, e que é um livro de ficção, tá? Que ele conta a história também do Tomás Antônio Gonzaga, mas imaginando algumas coisas com base nas pesquisas que ele fez. Mas este livrinho aqui, que é da editora FTD, esse outro é da editora Gutenberg, esse é da FTD. Esse livrinho aqui traz no final uma como é que ele chama? Fotocronobiografia, alguma coisa assim. Fotocronologia, né? E vai contar que o Tomás Antônio Gonzaga casou em 93, um ano depois que ele chegou em Moçambique, no ano seguinte, né? E a Doroteia não. Doroteia, nesse livro aqui que eu estava dizendo, ela diz que pegava meio mal para uma mulher que tinha sido noiva de alguém, com certeza, quer dizer, não posso afirmar, mas naquela época as mulheres não transavam antes do casamento, então a Doroteia morreu virgem. Mas ela foi noiva dele, não porque tinham alguma relação, mas só o fato dela ter sido noiva de alguém impedia que os homens quisessem casar com ela, né? Não que os homens quisessem, mas não era de bom tom que ela se relacionasse com outro homem, tendo sido noiva já. E noiva de um cara que não morreu. Ele tá vivo, ele só tá em Moçambique, mas ele tá vivo. Então a coitada fica a vida inteira sozinha, e ele casou, um ano depois que mudou para Moçambique e já casou. Então, de novo, não estou dizendo que ele não amasse, né? Mas, assim, e que quando ele escreveu isso, ele não estava completamente apaixonado. Mas, assim, não é este amor de que tanto falamos, porque, afinal de contas, depois ele se casou, né? Se casou e aí começou a publicar o livro. Eu fico pensando na esposa, sabendo que ele estava fazendo sucesso com poemas que ele escreveu para outra, né? Que estava viva no Brasil. Muita treta, muita treta. Bom, alguns detalhes ainda aqui. No Brasil, essa obra só vai ser publicada em 1810, tá? Mas ela, em Portugal, em 1792, com ele já preso, enfim, ela é publicada a primeira parte. Aí tem publicou primeiro uma parte, depois publicou a outra, depois publicou a terceira. Eu vou te falar dessas três partes. Como um movimento do arcadismo, a gente vai ver aqui muita influência da mitologia grega, mas muita, 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 praticamente em todos os poemas, né? O neoclassicismo recupera o classicismo, que recupera o clássico, então eu vou ter muita referência a figuras e histórias da mitologia grega, além desse elogio da paisagem campestre, bucólica, que eu já falei. E esse modo de vida
equilibrado e racional. Tem um livro, Bíblia da Literatura, né? Do Presença da Literatura Brasileira, são 3 volumes do crítico Antônio Cândido, que é um dos maiores críticos literários, ou foi, do nosso país, e falando sobre o arcadismo aqui no início, eu devia ter marcado a página, né, burra? Ele vai te lembrar essas coisas bem básicas sobre o arcadismo, tá? Corrente que se opôs ao cultismo decadente do barroco, né? E procurou restaurar a simplicidade da língua literária sob a influência de teorias francesas e italianas. A vida campestre é idealizada como verdadeiro estado de poesia, o que levou os escritores setecentistas desta corrente a se denominarem convencionalmente pastores, adotando nomes poéticos amaneirados, e é uma literatura mais simples, mais natural, de acordo com os ideais do século XVIII, que são os ideais, como eu disse, do iluminismo, tá? Este livro está, portanto, dividido em 3 partes. A primeira parte são 33 poemas. E esses poemas foram escritos na época da vida feliz em Vila Rica, né? Antes da Inconfidência Mineira. Conhece Marília, que é de Doroteia, né? Se apaixona por ela, começa a conquista, ela aceita, e depois eles vão ficar noivos, vão marcar o casamento. Então, é uma parte em que ele está muito feliz. Ele tá em Vila Rica, ele tem uma vida confortável, ele ganha um salário ok, ele tem um cargo relativamente legal, em termos de poder, e ele está muito feliz com a sua amada. Então, esses poemas todos têm um tom leve, tem o tom do cortejo, né, da conquista. É uma poesia bastante pastoril. Mas tem um detalhe engraçado que vocês vão ver na leitura, é que no primeiro poema, ele descreve, falando que os cabelos, descreve a sua amada, isso é uma coisa que ele vai fazer bastante, descreve dizendo que os cabelos dela são loiros. E aí, na segunda parte, no segundo poema, ele descreve falando que ela tinha cabelo preto. Era preto ou era loiro? O cabelo dela era preto. E aí, neste livro aqui, que eu já falei para vocês, a gente encontra uma explicação. Diz assim o autor: é claro que Marília era morena e tinha cabelos negros, como o poeta declara em outras liras, mas era moda, e moda clássica, atribuir à namorada cabelos loiros e ares mitológicos. Então fica explicação aqui, que eu vou questionar lá na lira 1. Por que ele fala que ela é loira? Na lira 2 ele fala... Então isso era uma moda clássica, né? Retratar a mulher, porque eles estão se baseando em modelos europeus, e aí lá na antiguidade tinha essa coisa da mulher ser loira. Ai, gente, não deixa nós ser morena nem na poesia, vai se fuder, me deixa ser morena em paz, que eu adoro minha morenice. Então, são esses poemas mais tranquilinhos. A parte 2, o Gonzaga escreve na prisão, depois que vem em confidência, e aí ele está fudido, porque ele está preso, longe da sua amada, ele não sabe o que vai acontecer com ele. Qual vai ser a pena dele? E é uma pena que demora 3 anos para sair a sentença. Pode ser que seja pena de morte, ele não sabe. Então ele está fudido na cadeia, longe, com saudades da sua amada. Ele ia casar nesse ano, cara, deu merda, sabe? Vai lá, Joaquim Silvério dos Reis, delatou os caras tudo, X9 do caralho. E aí ele está preso, né? Então, são poemas em que a gente vai dizer que eu já tenho um sentimento muito grande. São os poemas que ele escreve nessa masmorra, na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, e a gente vai ver, diferentemente da parte 1, uma mágoa muito grande, tristeza. Ele vai falar das calúnias contra ele, que ele vai dizer que ele é inocente, das acusações que são feitas, ele reclama da inclemência do destino, que a vida não é justa. Fala muito da saudade, em alguns momentos cita até o medo da morte, né? Então a gente tem um tom que praticamente antecipa o romantismo. Eu vou te mostrar isso em vários poemas, quando a gente for ler a parte 2, né? Porque tem um sentimento um pouco exagerado demais, que não é característica do arcadismo, que é uma poesia baseada no iluminismo, mais racional, né? Então, contrasta um pouco aqui. Por isso que a gente vai dizer que é uma obra que antecipa o romantismo. Essa parte 2 são poemas que já têm um tom quase pré-romântico, tá? E a parte 3 é a parte mais zoada, né, cara? Tem vários poemas apócrifos, ou seja, que a gente não tem certeza se são dele ou não, poemas de autoria duvidosa. São 9 liras e mais 13 sonetos. E ele fala de outras minas, parece uma Elvira do nada, parece uma Nise, você fala de quem que ele está falando, será que foi ele mesmo que escreveu, será que não foi, né? E
tem uns poemas políticos, tem uns poemas de homenagem para o Visconde de Barbacena, que era uma figura importante, tem poema de homenagem para a Rainha Maria I, que ele escreveu lá atrás, antes de vir para o Brasil ainda. Então, é uma parte mais uma largada, assim. É meio que, tipo, eles publicaram a primeira parte, depois publicaram a segunda parte, fez sucesso, meio que, sei lá, saíram fazendo um catadão de outras coisas dele para publicar, né? Eu acho que as partes mais interessantes e importantes são, e mais conhecidas, onde estão os poemas mais famosos, são as partes 1 e 2, tá? Te convido, então, para seguir comigo a leitura com muita paciência, da sua parte, da minha não tanta, desses 98 poemas divididos, então, em 3 partes. São 33 poemas na primeira parte, 38 poemas na segunda parte e 27 poemas na terceira, tá? Então, respira fundo, tranca o cu, endireita a coluna e vem comigo para ler Marília de Dirceu, voltar para o século XVIII. Vocês vão ver que eu tenho um certo tom de deboche com essa obra, eu não tenho muita paciência com ela. Eu já peço desculpas antecipadas se você acha tudo isso muito lindo, mas eu não consigo me desvencilhar do contexto, sabe? E aí eu não caio em qualquer poeminha de amor. Se você cai, você acha lindo, ótimo, que bom, você vai achar várias coisas bonitas para você colocar aqui no seu Instagram. Eu que sou meio chata, tá? Bora para ler, então. Parte 1, Lira 1. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto. Casal aqui como casa, né? E nele assisto de morar. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro leite, e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. A gente vai entender essa estrela aqui como sorte, como fortuna, não fortuna de dinheiro, mas como destino, né? Ele está dizendo aqui, ó, eu não sou um tosco qualquer, né? Eu tenho casa própria, a natureza me dá essas coisas, essa ideia de que o supermercado dele é a natureza, né? Ele tira a lã das ovelhas, ele tem vinho, legume, fruta, azeite, todas as coisas que ele consegue fazer com as coisas que ele tem ali no quintal dele. Então, veja que ele está colocando os dotes para ela, né? Olha só, eu tenho isso, tenho aquilo. É o boy que chega para você e fala, eu tenho um HB20, né? Sei lá. Vou te levar para jantar no restaurante X, o cara que acha que vai te conquistar com as posses. É coisa de velho isso aqui, na verdade, né? Gente, eu vou falar muito sobre essa questão da idade do Gonzaga, que é uma coisa que muito me incomoda. É uma coisa que você provavelmente não ouvirá. É uma crítica que você não ouviria se você estivesse tendo aula com um professor homem. Porque, de maneira geral, os professores homens acham lindo você ter um homem mais velho com uma menina mais nova, né? Inclusive é o sonho de muitos deles. Então, farei algumas críticas aqui, que são críticas de uma mulher, né? A gente percebe também esses ideais árcades. Primeira coisa, essa coisa da natureza, né? Do contato com a natureza, do que eu tiro que a natureza dá, enfim. Eu vi o meu semblante numa fonte. Dos anos ainda não está cortado. Isso aqui é uma... Prepare-se que esse curso vai ser assim. Ainda dá para o gasto, né? Eu vi meu semblante, me vi refletido ali e dos anos ainda não está cortado. Os anos ainda não cortaram o meu semblante. Eu ainda tô bonito. É o que ele acha, né? Os pastores que habitam este monte respeitam o poder do meu cajado. Nossa, Gonzaga! Respeitam o poder do seu cajado, como ele é foda. Eu acho que ele está cortejando Marília aqui, né? Com tal destreza toco a sanfoninha que inveja até me tem o próprio Alceste. Nessa edição que eu estou lendo aqui, Alceste seria um nome para o Cláudio Manuel da Costa, grande amigo dele, também poeta Árcade, né? Ao som dela, concerto a voz celeste, nem canto letra que não seja minha. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Veja que ele está, como eu disse aqui, enumerando as coisas boas que ele tem. Olha como ele toca sanfoninha, músicas próprias, né? Os pastores respeitam o poder do meu casado. Eu tenho posses. Eu vou te levar para jantar. Mas tendo tantos dotes da aventura, só apreço lhes dou, gentil pastora, depois que o teu afeto me segura, que queres do que quero ter... Desculpa, vou voltar. Mas tendo tantos dotes da aventura, só apreço lhes dou, gentil pastora, depois que o teu afeto me segura, que queres do que tenho ser senhora.
Tudo isso que eu tenho não vale nada, a não ser que você queira ser senhora de tudo isso que eu tenho também. É bom, minha Marília, é bom ser dono de um rebanho que cubra monte e prado. Porém, gentil pastor, o teu agrado vale mais que um rebanho e mais que um trono. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Então, assim, né? Você é mais importante, na verdade, do que tudo isso. Apesar de ele ter dito isso, ele aproveitou e listou bem as coisas todas que ele tem para tentar conquistá-la, né? Os teus olhos espalham luz divina. E agora ele vai começar a elogiá-la. A beleza física. Os teus olhos espalham luz divina, a quem a luz do sol em vão se atreve. Papoila ou rosa delicada e fina te cobre as faces, que são cor da neve. Os teus cabelos são uns fios douro. Presta atenção que aqui ele está dizendo que ela é loira. Vai ter outros poemas que ele vai falar que o cabelo dela é preto. Teu lindo corpo, o bálsamo os vapora. Ah, não fez o céu, gentil pastora, para a glória de amor igual tesouro. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Leve-me a sementeira muito embora o rio, sobre os campos levantado. Acabe a peste matadora, sem deixar uma res, o nédio gado, nédio é gordo, né? Já destes bens, Marília, não preciso, nem me cega a paixão que o mundo arrasta. Para viver feliz, Marília, basta que os olhos movas e me des um riso. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela, né? Ele está dizendo, olha, eu abriria mão de tudo que eu tenho por você. O que é uma coisa bastante cantiga de amor, lá do trovadorismo, né? Tá lá nas regras do jogo do amor cortês. Nada importa mais do que o amor. O que é uma mentira, que vai viver do quê? Conta para mim, vai pagar os boletos como? Irás a divertir-te na floresta, sustentada a Marília no meu braço. Aqui descansarei a quente cesta, dormindo um leve sono em teu regaço. Essa coisa bem arcade, né, dos amantes deitados no campo, no prado, no colo do outro, na grama. Enquanto a luta jogam os pastores e emparelhados correm nas campinas, toucarei teus cabelos de boninas, que é uma flor, pelo que eu pesquisei, a calêndula. Nos troncos gravarei os teus louvores. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Essa coisa, né? Eu vou fazer uma tiara de flores e colocar no seu cabelo, eu vou gravar os nossos nomes nos troncos das árvores. Depois que nos ferir a mão da morte, ou seja neste monte ou noutra serra, nossos corpos terão a sorte de consumir os dois a mesma terra. O que não é verdade, já falo disso. Não foi verdade, mas ele não tinha como saber. Na campa, no túmulo, né? Na campa rodeada de ciprestes, lerão estas palavras os pastores. Quem quiser ser feliz nos seus amores, siga os exemplos que nos deram estes. Graças, Marília Bela. Graças à minha estrela. O que eu digo que ele fala, né? Quando a gente morrer, a gente vai ser enterrado junto, e aí vai estar lá no túmulo, né? Quem quiser ser feliz no amor, siga o exemplo desses dois. E aí e é isso que é interessante. Uma das coisas interessantes desse livro, a gente sabe o final, que ele não sabia quando ele estava escrevendo. Porque aqui neste momento, nessa primeira parte, a gente tem esse namoro feliz e tal, ele vai ser preso, vai ser deportado, vai ficar um tempo preso no Rio de Janeiro, depois vai ser deportado para Moçambique, nunca mais vai voltar ao Brasil, vai inclusive se casar com outra lá, mas isso aí a gente fala mais para frente. E ele vai ser enterrado em Moçambique. E a Marília vai ser enterrada em Ouro Preto, né? Eu ouvi essa história já quando eu fui para Ouro Preto, de que na época do Getúlio Vargas, se não me engano, Getúlio pediu para os países nos quais os inconfidentes deportados morreram, para que os ossos deles, os restos mortais, né, ossos já não tinha, fossem devolvidos. E hoje no Museu da Inconfidência tem uma sala lá em que você tem os restos mortais dos inconfidentes. E que quando trouxeram os restos mortais do Tomás Antônio Gonzaga, desenterraram a coitada da Marília e enterraram ela junto com ele. Então, assim, hoje os restos mortais deles repousam juntos, como ele previu aqui. Mas isso foi, assim, séculos depois que eles morreram, né? Isso vai acontecer só no século XX. Eu sempre tenho as minhas questões aqui, né? Que, cara, será que a Marília gostaria de ser enterrada com esse cara aqui? Afinal de contas, foi embora, não voltou? E, tudo bem, foi deportado, não podia voltar, mas que casa com outra lá. Enfim, né? Como eu falo, a gente tem um spoiler da história, né? Quando ele fala, o que vai acontecer com a gente no futuro, a gente sabe que não vai ser nada disso. Na parte 2, como a gente conversou lá no começo, a gente tem o Gonzaga já preso. Então, já tem um solzinho, já aconteceu, né? Já foi deflagrada a Inconfidência Mineira, e ele está preso na Ilha das Cobras, né?
no Rio de Janeiro, onde ele vai ficar por 3 anos aguardando a sentença final que vai levá-lo a Moçambique, tá? Então, aqui a gente vai notar poemas com outro tom, né? Se lá no começo a gente tinha os poemas do enamorado, apaixonado, vivendo feliz o seu noivado, aqui a gente vai ter o poeta amargurado, porque além de estar preso, né, e longe dos seus bens e de tudo, ele está longe da sua amada. Então, parte 2, lira 1. Já não cinjo de loiro a minha testa, nem sonoras canções o Deus me inspira. Ah, que nem me resta uma já quebrada, mal sonora lira. Não tem nenhum instrumento para cantar. Não que ele de fato cantasse, como a gente já falou, essa metáfora, né, de ter a lira e cantar a amada, se essa metáfora pode se traduzir aqui na ideia de fazer poemas a ela, enfim. Mas, neste mesmo estado em que me vejo, pede Marília, amor, que vá cantar-te. Mesmo aqui fudido, eu ainda estou fazendo poemas para você. Cumpra o seu desejo e ao que resta, supra a paixão e a arte. A fumaça, Marília, da candeia, que a molhada parede, ou suja ou pinta, bem que tosca e feia, agora me pode ministrar a tinta. Aos mais preparos o discurso apronta. Ele me diz que faça no pé de uma má laranja ponta e dele me sirva em lugar de pluma. Perder as úteis horas, não devo. Verás, Marília, uma ideia nova. Sim, eu já te escrevo, do que esta alma dita, quanto amor aprova. Quem vive no regaço da aventura, nada obra em te adornar que assombro faça. Mostra mais ternura quem te estima e morre nas mãos da desgraça. Nesta cruel masmorra tenebrosa, se tinha alguma dúvida de que ele está preso, nesta cruel masmorra tenebrosa, ainda vendo estou teus olhos belos, a testa formosa, os dentes nevados, os negros cabelos. Vejo Marília, sim, e vejo ainda a chusma dos cupidos que, pendentes dessa boca linda, nos ares espalham suspiros ardentes. Se alguém me perguntar onde eu te vejo, responderei no peito, que uns amores de casto desejo aqui te pintaram, e são bons pintores, a sua imagem segue comigo mesmo eu aqui preso. Mal teus olhos me viram, nessa hora teu retrato fizeram, e tão forte que entendo que agora só pode apagá-lo o pulso da morte. Isto escrevia quando, ó céus, que vejo, descubro a ler-me os versos o Deus loiro, dá-lhes um beijo e diz-me que valem mais que letras de ouro. O Deus loiro é sempre o cupido aqui, tá? Eu fico incomodada, né? Porque eu estava vendo nesse livrinho aqui, provavelmente vou indicar para vocês, Liberdade Ainda Que Tardia, que não me interessou muito, eu logo larguei, mas ele tem uma parte interessante, que é essa aqui, que é a fotocronologia de vida e obra do Gonzaga, né? E ele conta aqui pra gente que em 1782 foi o ano que ele chegou a Vila Rica para trabalhar e que ele conheceu a Marília, né, a Doroteia. Daí eles ficam noivos em 87 e em 88 eles pedem licença para casar e casariam em 89. Então foram aí 7 anos depois que ele a conheceu, né? Eles iam se casar e aí vem a merda toda e ele vai para a Ilha das Cobras em 1789, tá? Onde ele vai ficar até 1792. E aí, em 92, é que ele vai para Moçambique, que sai a pena do degredo. Então, ele fica na prisão 1789 a 90, 90, 91, 91, 92. 3 anos na prisão. E aí, em 92, ele chega em Moçambique, e em 93 ele já vai se casar com outra pessoa, né? Com a Juliana de Mascarenhas. Então, essa ideia de que só a morte pode apagar, precisou bem menos do que a morte, né? Foram 3 anos de cadeia e com menos de 1 ano em Moçambique ele já casou. Então, entendam o que me incomoda aqui, né? Que você queria que ele ficasse a vida inteira. Não sei pelo que ele diz. E aí que a gente tem que entender o que é. Eu tô aqui tomando meu café da manhã, porque realmente agora são 7h20 da manhã aqui, tá? Meu whey. Daqui a pouco eu vou treinar. A gente tem que entender que existe essa coisa da licença poética, da artificialidade poética, de dizer, vou te amar até a morte. E que isso não é verdade, né? Só para lembrar, tá? Talvez ele sentisse assim nesta época, mas não é o que vai acontecer. É isso então, gente boa. Espero ter ajudado vocês aí com a leitura com bastante vontade.
dessas duas liras, né? Uma lira da parte 1, uma lira da parte 2. Como eu disse, a parte 3 eu acho mais confusa, não vejo a FUVEST, quer dizer, não dá para dizer não vejo a FUVEST colocando, porque a FUVEST pode fazer o que ela quiser, inclusive faz umas coisas de deixar a gente de cabelo em pé, né? Mas imagino que o mais óbvio seria a gente ter um poema da primeira ou da segunda parte, e aí, lendo a primeira lira da primeira e a primeira lira da segunda parte, eu acho que te ajuda, né? Volto a dizer, se você tiver condições de adquirir o meu curso, dá para parcelar, tá? Não é nenhum absurdo, e não é que, agora ela não põe mais tudo no YouTube, porque eu preciso viver, né, gente? Também preciso pagar as minhas contas. Então, se você puder adquirir o meu curso, as condições são muito facilitadas, eu agradeço. E se não puder, espero ter te ajudado com esse conteúdo aqui, tá bom? Que sempre rolará, sempre vou continuar colocando conteúdo sobre todas as obras da lista Unicamp FUVEST. Se Deus quiser, eu tiver mais tempo na vida, fazer de outros vestibulares também. Para isso, eu preciso trabalhar menos, para trabalhar menos, eu preciso vender mais, para vender mais, eu preciso... Então, é uma coisa, mas vai rolar, tá? Por enquanto, FUVEST Unicamp está sempre garantido. Obrigada por estar aqui. Me siga lá no meu Instagram. Um beijo, valeu e até.